terapia gênica é uma área, primeiro é bom dizer, ela é multidisciplinar, uma área integrada da biomedicina e acoplada à fase de medicina translacional, tá certo? Então, basicamente, é utilizar os genes, o material genético, com fins terapêuticos. Isso é terapia gênica. Então, desde que a primeira vez, que o primeiro gene relacionado com doença humana foi clonado, foi isolado, surgiu o conceito de terapia gênica. Então, se nós corrigimos esse gene, corrigimos esse defeito, nós vamos ter o tratamento da doença na raiz. E hoje nós sabemos que qualquer sequência de nucleotídeos pode ser utilizada. Não apenas DNA, mas RNA, DNA de interferência, enfim. É a utilização de sequência de nucleotídeos com fins terapêuticos. Os vírus são apenas veículos de transferência gênica. Eles são veículos eficientes de transferência gênica, tá? Os vírus já têm isso, a transferência gênica na sua essência. Para que o vírus replique, ele precisa infectar uma célula. Então, esse é o processo ele precisa transferir os seus genes para que as células produzam novas partículas virais. Então, isso é muito cômodo aproveitar todo esse conhecimento que a natureza nos deu, que colocou nos vírus, tá certo? Para utilizá-los como veículos de transferência gênica. Contudo, terapia gênica hoje utiliza veículos não virais, como, por exemplo, nanopartículas, tá certo? Que podem encobrir sequências de DNA, colocar DNA dentro de lipossomos. Então, não é apenas vírus, tá certo? Nós podemos também ter a terapia gênica utilizando partículas que foram engenheiradas, ou bioengenharia mesmo, vamos assim dizer, no laboratório. Nós temos o tratamento desde câncer, doenças infecciosas, cardíacas, obesidade, calvície. Já se tem protocolos propondo terapia gênica, tá certo? E, é claro, as doenças hereditárias, as doenças genéticas, que serviram realmente como base, tá certo? Para impulsionar a terapia gênica. Mas, hoje em dia, ela não se limita apenas a doenças hereditárias, muitas delas doenças raras, né? A maioria dos protocolos clínicos estão voltados para o tratamento do câncer, eu acho que quase 70% deles para o tratamento do câncer. Doenças do sistema imunológico, deficiências do sistema imune, enfim, realmente a técnica do futuro que vem para competir com a farma tradicional de medicamentos sintéticos ou extraídos, né? Tratamentos de rotina ainda não, porque são tratamentos muito caros, tá certo? Ainda a terapia gênica é utilizada num grupo especial de pacientes. Por quê? Porque é muito ainda complexo você produzir o produto de terapia gênica em alta escala, tá certo? Então, mas isso é uma questão de tempo, né? O que se usa hoje, o que está mais em voga, é a utilização de CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cells, que é para o tratamento de linfomas e leucemias. Tem um bom sucesso para crianças, mas o tratamento é oferecido apenas para os indivíduos que as técnicas tradicionais falharam. Certo? Já foi submetida a químio, a rádio, ao transplante de células de medula e tudo falhou, só fica a terapia gênica. E isso é um problema, porque os pacientes que são selecionados são pacientes muito graves. Com certeza, o sucesso da terapia gênica seria maior e melhor se pacientes ainda em fases mais precoces da doença pudessem ser tratados. Um paciente que vai para esse tratamento é porque ele já testou de tudo. Então, ele tem praticamente o atestado de óbito na mão. E o que se espera é o milagre da terapia gênica. Mas, mesmo assim, o sucesso é muito grande. As CAR-T, realmente, elas têm
80%, 90% de sucesso no tratamento de crianças e adolescentes, né? E é um tratamento disponível nos grandes centros nos Estados Unidos, ao redor de $400 mil o tratamento. O Brasil ainda não incorporou as CAR-T na cartela de medicamentos licenciados pela Anvisa. Terapia gênica, a gente tem duas plataformas que andam em paralelo. Uma delas é o tratamento, vamos assim dizer, diretamente com o vetor de transferência gênica, seja ele viral ou não, diretamente no corpo do indivíduo, tá certo? Então, o vetor é injetado no organismo do indivíduo. Então, por exemplo, um exemplo que foi aprovado pela Anvisa é o tratamento da síndrome de Leber, que é uma cegueira congênita e é um adenovírus associado que contém a cópia correta do gene que está mutado nesses pacientes. Esses pacientes vão perdendo a visão ao longo da vida e esse gene é clonado no adenovírus associado e esse adenovírus associado é injetado nos olhos das pessoas. E aí eles passam a enxergar. Isso é a terapia gênica in situ, diretamente no tecido afetado, certo? Agora, nós temos o segundo braço da terapia gênica, que é onde a transdução, a modificação da célula-alvo é feita fora do organismo, é feita ex vivo, é feita num laboratório. Esse é o caso das CAR-T. Então, isso já é um tratamento personalizado. Então, no caso que eu falei para você da síndrome de Leber, por exemplo, o medicamento é o vírus. É o adenovírus associado que carrega o gene, ok? Isso é o que você vai comprar, vamos dizer assim, no futuro na farmácia, tá certo? É o que está na prateleira, tá? O princípio ativo é o gene, o vetor é apenas o carregador. No caso da terapia gênica com CAR-T, da terapia gênica ex vivo, elas são personalizadas. Então, elas são feitas, cada paciente tem a sua. Então, agora, qual é o produto de terapia gênica? São as células daquele indivíduo geneticamente modificadas. Então, qual é o processo? As células do sangue do indivíduo, ele é coletado, tá certo? Ele tem 4 horas para chegar até o laboratório, onde as células vão ser processadas, células T vão ser isoladas, e essas células T vão ser transduzidas com um lentivírus que carrega uma sequência quimérica. Ou seja, é uma sequência que tem o antígeno das células tumorais, que é o que aciona o sistema imune para detectar aquela célula como errada, como não própria. Então, o que no laboratório vai acontecer? As células desse indivíduo vão ser transduzidas com um vetor retroviral ou lentiviral, que tem essa quimérica, essa sequência quimérica, que vai ensinar os linfócitos agora a reconhecer aquela célula do tumor, aquela célula do leucemia, aquela célula do linfoma como não própria. Tá? Então, agora a terapia gênica está usando o sistema imune do indivíduo. Então, o tratamento vai ser sistêmico, no corpo inteiro da pessoa. Aí, realmente, em menos do que uma semana, essas células são amplificadas, são purificadas, e o paciente recebe no hospital uma bag com essas células, uma bolsa, onde estão as células dele, certo? Geneticamente modificadas. E essas células são transferidas para o paciente. Esse tratamento, ele é personalizado, então ele custa mais caro. E quem está hoje com toda a patente disso é a Novartis. Então, a Novartis até modificou plantas dela, que ela tinha nos Estados Unidos, para a produção de medicamentos sintéticos, agora é para produzir apenas CAR-T. Qual que é a situação? As células têm 4 horas para chegar até o centro de transdução. Então, tem que coletar e chegar. Se ele mora longe, ser hospitalizado num hospital que está próximo, a um desses hubs, tá certo? Para fazer essa parte de, vamos assim dizer, reprogramação, né, dos linfócitos desse indivíduo e que esses linfócitos retornem
para o paciente. O que é a patente? Deixa eu já falar para vocês. Qual que é a cereja no topo do sundae? É o vetor de lentivírus ou retrovírus. Isto que é o segredo da Novartis, tá certo? Isso que ela patenteou é o vetor, porque é ele que vai transduzir as células. Terapia, quando a gente fala em terapia gênica, não significa eu tratar uma célula na placa de Petri, no laboratório. Terapia é feita no animal, terapia é feita no human beings, naquele de duas pernas, sabe? Que anda. Então, a gente precisa dos protocolos clínicos experimentais, certo? Isso é um ponto. A pesquisa básica que é feita hoje, não só no ICB, mas na maioria dos laboratórios que assumiram a identidade de terapia gênica, são modelos de prova de princípio. Ou seja, é a fase pré-clínica da terapia gênica. O Brasil tem poucos laboratórios que constroem vetores originais. Então, o Laboratório de Terapia Gênica do ICB, como o Laboratório da Faculdade de Medicina, nós temos como ponto construir vetores originais para o tratamento do câncer. Tá? Então, a gente não compra nada feito, não importa o vetor, sabe? A gente vai do zero construir o vetor. Porque isso é que gera originalidade. Você vai estar criando realmente um novo produto de terapia gênica. Tá? O caminho é árduo. Então, o Laboratório de Terapia Gênica ali do ICB, que eu trabalho, a gente tem como alvo o câncer. É óbvio que vocês já ouviram falar em assinatura da célula tumoral, tem defeitos nos genes, XYGW, não sei o que, faz assinatura e tal. E aí? Que gene você escolhe para tratar o paciente? Qual deles? Então, qual é a meta do nosso laboratório? Qual é o defeito de toda célula tumoral? O defeito é uma célula que não para de dividir. Eu preciso ensinar essa célula a parar de dividir. Eu preciso matar essa célula tumoral, tá certo? Porque na hora que ela entende que ela é uma célula que está dividindo de forma erroneamente, os sistemas de controle do ciclo vão dizer: para de dividir, induz, por exemplo, placa apoptose. Independente de ser um tumor de cérebro, um GBM, tumor de pulmão, um melanoma, é um tratamento que vai matar o câncer na sua origem, que é um defeito de proliferação celular. Como o câncer é uma doença multigênica, terapia gênica foi desenvolvida para doenças monogênicas, colocar um gene de cada vez, tá? Fibrose cística, coloca hemofilia, que tá faltando, síndrome de Leber, como eu falei, coloca o gene que está faltando. Aí a gente fala, mas isso não é câncer? Câncer é uma doença multigênica. Raros são os tumores hereditários, a maioria são tumores esporádicos. Então, o laboratório de CB constrói vetores multicistrônicos, ou seja, vetores que vão transferir mais do que um gene. Tá? Então, a gente pode combinar vários genes supressores de tumor que vão resgatar essa capacidade da célula tumoral de dizer, ok, eu estou errada, eu vou praticar a apoptose, que é isso que ocorre o dia inteiro no nosso corpo, cada vez que surge uma célula errada. E também nós podemos combinar com genes que vão ativar o sistema imunológico, que ensinem o nosso sistema imunológico para dizer, olha, essas células estão defeituosas. Quando eu detectar esse antígeno, vai atrás. Isso é legal porque vai atrás de metástase, não apenas do tumor na fase localizada. Só que a construção desses vetores todos é complexa. Não depende apenas de você saber qual é o gene defeituoso. Muitas vezes, você colocar o gene defeituoso, a cópia normal, a versão normal, não é suficiente. Então, vamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. No câncer, no papilomavírus causado pelo HPV. Um dos genes do HPV é o E6, que vai ligar e inativar P53, que é o mais famoso de todos os genes supressores de tumor. A gente usa no laboratório P53, mas nunca eu vou poder tratar um tumor HPV positivo com P53, porque o meu transgene, o transgene terapêutico, não vai ter efeito, porque
porque a sequência do E6 do vírus do HPV está lá. Então, você tem que ir um passo à frente, entender o mecanismo e escolher outros genes, outras alternativas. Então, é uma coisa de estratégia de guerra. Isso que é o que anima, isso que excita no tratamento. No Brasil, a pessoa quer trazer um vetor pronto que foi construído lá fora, isso tem patente. Então, o Brasil precisa fazer esse salto tecnológico, tem que mostrar aqui veio. Ou então a gente sempre vai importar essas tecnologias. Claro que hoje é mais barato você pegar um paciente, pôr no avião e deixar ele se tratar em Miami do que tentar fazer aqui. Por exemplo, o tratamento da Anvisa brasileira, e em março de 2020, regulamentou, licenciou os 2 primeiros produtos de terapia gênica para uso no Brasil, graças à formação de uma rede que chama RENETA, Rede Nacional de Terapias Avançadas. Um deles é o Luxturna, que é quase $500 mil para o tratamento por olho, e o outro é o Zolgensma, que é para o tratamento de uma atrofia muscular espinhal. Custa $2 mil o tratamento. Eu não conheço nenhum paciente do SUS ainda que foi submetido para o tratamento. São 2 doenças raras, poucos pacientes, e as empresas que desenvolvem esses produtos, elas querem lucrar. Estou te colocando assim, questões que o Brasil precisa aprender, os médicos precisam aprender a usar, a enfermaria precisa aprender a lidar com isso. Mas o futuro está aí. Não vai dar para segurar isso muito mais tempo, não.